Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre febre e a temperatura. É importante monitorar para evitar agravos à saúde. Embora a febre nem sempre sinalize uma doença, trata-se de um sintoma que deve receber atenção. Isso vale especialmente quando surgem bebês e crianças, que são mais sensíveis e sujeitos a complicações por causa do aumento da temperatura. Neste podcast, explico o mecanismo do corpo por trás da febre, indico quais temperaturas são consideradas altas e quando buscar ajuda médica. O atendimento pode ser feito presencialmente ou aproveitando a praticidade da teleconsulta, disponível inclusive para consulta falar com um médico 24 horas, a qualquer momento do dia ou da noite. Sobre a relação febre e temperatura. Esses dois conceitos têm tudo a ver, pois, de modo simples, a febre corresponde ao aumento momentâneo na temperatura corporal. O sintoma indica a normalidade no funcionamento do organismo, geralmente devido a um agente infeccioso. Quando micro-organismos como vírus e bactérias invadem o corpo, uma região do cérebro chamada hipotálamo pode elevar a temperatura para ajudar no combate à infecção. Muitas vezes, esse e outros mecanismos de defesa combinados serão suficientes para eliminar o micro-organismo, fazendo com que o corpo volte a funcionar normalmente. Daí o conselho para que o paciente fique em observação e repouso até que a febre baixe. Porém, há casos em que a origem é uma doença mais grave, o que pede tratamento médico. Sobre a temperatura considerada febre. De forma geral, a febre se refere à temperatura maior ou igual a 37,8 graus Celsius em adultos. Esse é um sintoma transitório, usado para manifestar uma desordem pontual ou doença. No entanto, vale lembrar que a temperatura sofre oscilações naturais durante o dia, sem que isso represente qualquer problema. De acordo com o estudo Febre, mitos que determinam condutas, a variação fisiológica mantém a temperatura mais baixa no início da manhã, por volta de 36 graus Celsius, e ligeiramente alta no fim da tarde, por volta de 37,5 graus Celsius. As autoras ainda explicam que a regulação da temperatura corporal depende do balanço entre produção de calor, a partir de todos os processos metabólicos, e perda de calor, por trocas com o ambiente. Havendo elevação de temperatura corporal, o centro térmico hipotalâmico ativa fibras eferentes autonômicas que determinam vasodilatação cutânea e aumentam a produção de suor. Sobre a temperatura da febre infantil. Nas crianças, uma temperatura igual ou superior a 37,5 graus Celsius já é considerada febre. Essa referência serve para as medições feitas pela axila. Caso esteja medindo a temperatura através de mucosas, boca ou ânus, considere febre se a temperatura for igual ou superior a 38 graus Celsius. Sobre a sensação de febre com temperatura normal. Popularmente chamada de febre interna, a sensação febril sem elevação da temperatura pode ser reflexo de cansaço, insolação ou até estresse e ansiedade. Nesses casos, é comum perceber sintomas como dor no corpo, dor de cabeça e calafrios, normalmente associados à febre. Na presença desses sinais, é importante monitorar a temperatura periodicamente e procurar um médico caso haja complicações. Veja a seguir um passo a passo para medir a temperatura corretamente usando um termômetro digital ou analógico. Se o dispositivo for digital, aperte o botão para ligar e aguarde a tela acender, informando o valor da última medição. Quanto ao analógico, certifique-se de que o líquido interno está concentrado na parte de baixo, sem marcar a temperatura. Enxugue uma das axilas. Posicione a extremidade de metal do termômetro no meio da axila e, em seguida, abaixe o braço. Se estiver fazendo a medição numa criança, segure o braço dela gentilmente por alguns minutos, para impedir que se mova. Aguarde até que o termômetro digital apite, ou por cerca de 5 minutos para garantir a medição com termômetro de vidro. É importante repetir a medição algumas vezes e anotar os valores para identificar alterações na temperatura. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Aprenda como baixar a febre. Medidas simples ajudam a diminuir o desconforto provocado pela febre.
Manter o cômodo arejado, beber bastante líquido, vestir roupas leves e tomar um banho morno, sem colocar álcool na água, são exemplos de ações que colaboram para baixar a temperatura naturalmente. Remédios como paracetamol, dipirona e ibuprofeno só são recomendados caso o incômodo seja extremo ou a temperatura esteja muito elevada. Na dúvida, consulte um médico para investigar a causa da febre. Evite a automedicação, que pode ser perigosa por mascarar os sintomas de uma doença ou até agravar o quadro. Saiba quando a febre é preocupante. Nas crianças, febre por mais de 24 horas seguidas e associada a irritabilidade e choro persistente deve motivar uma consulta com o pediatra. O mesmo raciocínio se aplica caso surja febre alta, acima de 39 graus Celsius. Outros sinais de alerta para pessoas de qualquer idade são: febre persistente por mais de 72 horas. Temperatura superior a 39,5 graus Celsius. Sonolência excessiva. Dor de cabeça que não cede com analgésico antitérmico. Vômitos, pescoço duro. Convulsão. Manchas roxas na pele. Dificuldade para respirar. Dor no peito. Dificuldade para engolir líquidos. Prostração ou abatimento intenso. Diante desses sintomas, procure assistência médica o mais rápido possível. Faça uma teleconsulta para tratar a febre e sua causa. Manifestações clínicas graves, como febre alta, convulsão e dor de cabeça muito forte, devem ser atendidas pessoalmente no pronto-socorro. Já sintomas leves podem ser avaliados no conforto de casa, por meio de uma consulta online. Como a febre é um sintoma inespecífico, você pode passar com o clínico geral ou marcar uma teleconsulta com o pediatra para que seu filho seja examinado. Uma das principais vantagens está na agilidade do atendimento à distância, que pode ser agendado até para o mesmo dia. A assistência é dada por meio de videoconferência, usando recursos de áudio e vídeo da plataforma de telemedicina. No sistema Morse, basta você acessar a página de agendamentos, escolher o profissional, data e horário e preencher um pequeno formulário para marcar o atendimento. Em seguida, você recebe a confirmação por e-mail e um link de acesso à sala virtual onde poderá conversar com um médico online. Agende a sua teleconsulta para investigar e tratar a causa da febre e outros sintomas. E se desejar atendimento imediato, a Morse também é a sua plataforma para isso. Acesse o plantão 24 horas e consulte agora mesmo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morse para ser atendido no conforto da sua casa.